Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Essa é a primeira mesa do ciclo de palestras sobre relações de higiene e materialidades, né, que é realizado pelo projeto Pensar e Fazer Design do Departamento de Design da Universidade Federal do Paraná. Bom, hoje eu quero agradecer já a professora Raquel e a professora Marinês, que de pronto aceitaram participar da mesa, né? A gente fica muito feliz, né, de poder possibilitar esse tipo de discussão aqui na universidade, no design, né? Bom, a professora Raquel, ela, rapidamente, a gente tem um pouco curto, ela é jornalista, né? Doutora em sociologia, e ela trabalha com pesquisas que envolvem a questão da democracia e participação política na internet. Tá? Ela é militante do direito à comunicação e foi uma das fundadoras do coletivo formado por Intervozes. Trabalha também com organismos que trabalham com a integração latino-americana e democratização da mídia, né? Feminista e criadora da Recostume, Movimento pela Mudança do Comportamento no Consumo de Moda, né? E colaboradora do Lab 1299, que é o espaço de desenvolvimento de soluções co-criativas para negócios e indústria, né? A professora Raquel vai ajudar a gente a pensar aqui em alguns assuntos relacionados ao papel da mídia, né, na reprodução de algumas prescrições sociais relacionadas a noções de masculinidades, noções estereotipadas, né, de masculinidades e feminilidades. Bom, a professora Marinês, ela é doutora pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar de Ciências Humanas da UFSC, né? Professora do curso de graduação em Design do Programa do Design e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da UTFPR. Tecnologia e Sociedade. Tecnologia e Sociedade, isso. Tecnologia e Sociedade da UTFPR. E atua na pesquisa de edições de culturas. E ela está interessada na pesquisa dela, né, na produção acadêmica dela, na articulação entre estudos de gênero, né, cultura material e espaços domésticos. Ela também é autora do livro Design do Pop no Brasil nos anos 1970, Domesticidades e Relações de Gênero na Decoração Interiores, que é da editora da UFPR. E a palestra, mais ou menos, que ela vai colocar aqui para a gente, ajudar a gente pensar, é problematizar, né, a participação de imagens e artefatos na construção de imagens de gênero, né? Das identidades de gênero. Né? Como que as imagens e artefatos eles participam, né, também nessa produção e reprodução dessas noções de gênero, né? Contribuindo para a manutenção da desigualdade, né, e para a naturalização da normatividade compulsória. A mesa do formato vai ser de 1 hora, né, a duração, meia hora para cada professora Marinês, meia hora para a professora Raquel, né, e depois a gente estende um pouco mais, 20, 30 minutos para perguntas e discussão do conteúdo, né. A gente inicia com a professora Marinês. Obrigado, professora Marinês. Eu que agradeço o convite, bem bacana estar aqui. Eu sempre digo que quando eu venho aqui para a Federal, que eu sou também, né, parte da minha formação foi realizada aqui, então eu também tenho uma vinculação afetiva com o curso de design, né? Eu fiz graduação em design de produto aqui, muito tempo atrás, mas fiz, né? O tema que eu resolvi recortar para a gente conversar hoje, em função do direcionamento para os cursos de design aqui da universidade, né, diz respeito a destacar a dimensão política do design, né? A gente está num momento em que as pessoas não querem muito politizar as coisas, né? Tem algumas pessoas que dizem, não quero misturar política nesse negócio, né? E é um momento em que a gente precisa, mais do que nunca, politizar as nossas discussões, né? Então, vamos pensar um pouco no envolvimento do design na questão das relações de poder, né? Como que o design participa desses processos. Daí, para isso, eu trouxe até aqui o lettering, né, muito bonito, que foi desenvolvido
para a revista Clichê. Você pode passar, Vinícius? Numa entrevista que a revista Clichê é uma iniciativa lá da UTFPR, né, de estudantes que desenvolviam temas e disponibilizavam, né, para discussão. Em dezembro de 2013, eles me convidaram para a gente conversar sobre design e gênero, né, e a questão que estava em tela era essa aqui, né? A ideia do Kinder Ovo dividindo lá os seus produtos em para meninos, para meninas. Então eles queriam discutir, mas de onde vem isso, por que esse negócio, né? O tema da entrevista foi esse. Vejam, isso em 2013, né? Então eu achei que esse negócio aí já estava, né, superado e tal. Daí esse ano, quando eu resolvi fazer uma atividade lá no Algures, que é a semana acadêmica do departamento, eu digo, não, vou revisitar esse negócio lá, porque a gente teve uma atualização dessa discussão, né, no início desse ano, na chave da ideologia de gênero, né? Essa noção de ideologia de gênero está associada à construção de um pânico moral, né, ligado às discussões que tematizam questões de gênero e sexualidade, no sentido de entender ou classificar essas discussões na chave da ameaça às famílias e às crianças, né? Bom, vamos passar. O que aconteceu? Vocês provavelmente lembram disso, né? A gente teve lá no dia 2 de janeiro de 2019 a nossa atual ministra da Família, Mulher, Família e Direitos Humanos, né, dizendo que estava se iniciando no dia da posse, né, uma nova era no Brasil, onde menino veste azul e menina veste rosa, né, e que aqui não teria nenhum problema da gente chamar as meninas de princesa e os meninos de príncipes, né, porque a gente tem que respeitar a identidade biológica das crianças. Então a fala foi nesse sentido, né? Bom, só pontuar muito rapidamente, né? Essa ideia da ideologia de gênero é uma maneira de se referir aos estudos de gênero, que é uma área das ciências humanas que se consolida desde os anos 60, né? Que começa a se consolidar como uma área de pesquisa. Atualmente é uma área de pesquisa reconhecida, respeitada internacionalmente, né? Mas essa ideia de associar esses estudos com uma noção de ideologia de gênero, ela surge em meados dos anos 90, associada à Igreja Católica, né? O Vaticano incentiva, né, um conjunto de discussões e enquadramentos, né, que passam a entender os estudos de gênero a partir dessa forma, né, ou a classificar os estudos de gênero dessa forma, com o objetivo de conter avanços nas políticas públicas ligadas aos direitos sexuais e reprodutivos que os próprios estudos de gênero estavam ajudando a promover, né. Essa noção de ideologia de gênero, ela infelizmente não nos assim, não é algo que só diz respeito ao Brasil, né? Ela perpassa os diversos países da América Latina, países da África, países mesmo da Europa que tem uma tradição católica, né? Essa discussão ele ganha impulso em 2010, 2011, com a legalização na Argentina e no Brasil das uniões de pessoas do mesmo sexo, né? Então a ofensiva começa a ficar mais forte a partir disso, com a adesão de outros grupos religiosos, né? Como a bancada evangélica, ou algumas vertentes, né, da bancada evangélica e dos evangélicos, enfim. E vai ganhar mesmo popularização na mídia a partir de 2014, né? Com os debates sobre o Plano Nacional de Educação, a questão de escola sem partido e assim vai. Então, só para pontuar de onde vem esse negócio, né? Daí, então, a partir disso, acho que cabe... não, mais um, Vinícius. A gente pensar que esse marco interpretativo aí da ideologia de gênero associa, né, que está lá na fala da Damares, o sexo biológico como determinante das expressões de masculinidade e feminilidade, né, ou seja, o sexo como determinante de expressões de gênero.
Daí, pode passar, Vinícius, por favor. Eu vou conduzir a fala a partir dessas 3 perguntas, mas vou falar muito rápido sobre elas em função do tempo, não vai dar para aprofundar muito, mas mais para jogar as ideias, para quem sabe depois a gente discutir. A primeira pergunta é uma nova era mesmo? Existe novidade nisso? Porque é impressionante, a gente precisa historicizar essas questões para poder desmontar essas falas que viram senso comum, né? Que relação isso vai ter com a dimensão política do design, né? E que transgressões essa regra, né? O que as transgressões dessa regra ameaçam exatamente. Então, começar com a nova era, se existe novidade nisso. Bem rápido também, só para a gente ver que não tem muita novidade, porque, né, convenções materiais e visuais associadas a diferenças de gênero, elas existem em escala industrial desde o século XIX. Se vocês pegam um livro que deve ser bem comum para vocês, que é o do Adrian Forte, né, ele vai estar falando sobre isso. A questão do uso das cores, azul e rosa, como indicativo de infância, ela se coloca a partir do século XX, aplicado de diversas formas, né? O início do século XX, então a gente vai ter azul para meninas e rosa para azul para meninos, rosa para meninas, mas também em alguns contextos exatamente o contrário, o azul para as meninas, associado a uma ideia de suavidade, né? E o rosa por ter uma ligação com o vermelho, uma ideia de agressividade sendo associado aos meninos. A gente vai encontrar outros usos também, por exemplo, né? O azul para crianças loiras e o rosa para crianças morenas, né? A cristalização dessa associação entre azul para meninos e rosa para meninas vai se consolidar como estratégia mercadológica a partir dos anos 50, né? Em termos de escala transnacional. Daí, para ilustrar isso, eu trouxe aqui o projeto, né, esse Pink and Blue Project da fotógrafa sul-coreana Jong Mi-yoon, né? Ela fez uma série de imagens trazendo essa associação, né? Então ela pega artefatos das próprias crianças, ela vai na casa das crianças, ela mesma monta os cenários nos quartos com os artefatos das crianças e depois convida a criança para entrar ali no meio do cenário, né? Então ela faz uma série de registros tanto na Coreia quanto nos Estados Unidos, né? Mostrando, né, que mesmo em culturas que a gente imagina muito diferentes, em função dessa expansão das marcas ligadas a multinacionais, né, e essa associação entre produtos e entretenimento, essa convenção material e visual ela é predominante, né? Bom, então pensando um pouco, né, que relação que isso pode ter com a dimensão política do design. Aí a gente pode pontuar alguns aspectos, né? Imagens e artefatos colocam valores sociais em circulação, né? A nossa produção ela não está desvinculada de valores sociais e culturais. No próprio livro do Forte, lá sobre essas questões no século XIX, ele pontua isso também, né? O uso do azul para meninos e rosa para meninas vai além da interdição do uso das cores, porque a gente ouviu muito as pessoas se posicionando contra o discurso da ministra nessa linha. Não, cada um pode usar o que quer, o menino pode usar rosa, a menina pode usar azul. Então ficava numa coisa de ultrapassar essas interdições no uso das cores, né? O que eu queria discutir é que isso abarca um escopo regulatório muito mais amplo, né, do que o direito a usar rosa ou azul, né, que está implicado num acesso diferenciado a campos de ação na vida social. E daí a gente pode ver então, né, aqui mais uma imagem da Yeon, né, do projeto Pink and Blue, onde esses artefatos eles estão constituindo esses corpos como femininos e masculinos, né? Eles estão constituindo uma ideia de masculinidade não só pelo uso das cores, mas a partir de outras questões que a fotógrafa pontua. Então eu vou ler um trechinho da fala dela, né? Muitos brinquedos e livros para meninas são cor-de-rosas,
roxos ou vermelhos, e estão relacionados a maquiar, vestir e cozinhar, e outros afazeres domésticos. Entretanto, a maioria dos brinquedos e livros para meninos são feitos em diferentes tons de azul e estão relacionados a robôs, indústria, ciências, dinossauros, etc. Esse é um fenômeno tão intenso quanto a mania Barbie. Os fabricantes de brinquedo produzem pôneis antropomórficos que possuem características de meninas jovens. E eles têm presilhas de cabelo, pentes e acessórios, e as meninas adornam e maquiam seus pôneis. Esses tipos de diretrizes, divididas por gênero, afetam profundamente a identificação de grupo e o aprendizado social das crianças. Então ela vai discorrendo sobre essas questões a partir das observações dos tipos de artefatos e a que tipos de práticas eles estão vinculados, né, no trabalho de fotografia que ela faz. Por favor, Vinícius. Daí eu trouxe um exemplo brasileiro, aqui para a gente pensar um pouco no contexto nacional, também um recorte, né, muito reduzido, mas enfim, quis trazer aqui o campo das embalagens para a gente pensar em práticas que, assim como os brinquedos, também estão ligadas à produção do design, né? E essa é um conjunto de colônias para mocinhos e para mocinhas da Natura, né? Da linha Naturé, que vocês podem observar, né, o uso das cores azul e rosa, mas também de outros elementos constitutivos de ideias de masculinidades e feminilidades que estão nas embalagens, né? Então, não vai dar muito tempo para a gente discutir isso, mas vou colocar aqui só alguns exemplos, né, para pontuar como esses atributos são classificados na chave das oposições binárias. Então, tem a cor azul, rosa, a gente tem a questão do cheiro também, o fragrante do perfume, né? Que não pode ser o mesmo, porque mulheres e homens não podem cheirar da mesma forma, né? Então o cheiro também é uma estratégia de diferenciação. Então a gente está vendo o uso de uma série de recursos que vão construir estratégias de reconhecimento diferenciados para esses corpos, né? Os títulos, né? Uhu para os meninos e frufru para as meninas. E a gente precisa chamar a atenção, inclusive, para o ponto de exclamação ali no uhu, né, que vai construir um contraponto completamente diferente para a ideia do frufru. O público e privado, né, os esportes de aventura, dinamismo, coragem, né, e o privado lá, né, as figuras representando a feminilidade na frente do espelho, cuidando da beleza, uma ideia do espaço doméstico, a tranquilidade, segurança. Bem o tempo aí, Vinícius? Não, tá. Então, para além de apenas refletir visões hegemônicas de gênero, né, a gente precisa pensar que essas embalagens, elas contribuem para a circulação, atualização e reforço dessas visões, né? Então, elas não estão apenas refletindo um fenômeno social, elas estão ajudando a dar manutenção a esse fenômeno, né? Esse fenômeno está sendo atualizado e vai participar, então, né, o design vai participar, então, da manutenção dessa lógica binária, no caso dessa embalagem especificamente, né? Então, pensando agora, né, nos estudos de gênero, é muito importante a gente levar em conta que essas representações, essas visões, né, acerca de masculinidades e feminilidades, elas circulam por meio de imagens e artefatos. Então, o design precisa estar atento em relação a que tipo de valores, né, a gente está acionando na hora do projeto. E nesse processo vão integrar práticas, né, vão integrar as práticas cotidianas e vão também definir espaços físicos e sociais entendidos como adequados para cada sexo, né, constituindo sujeitos nesse jogo, né, como masculinos ou femininos, ou seja, o gênero ele se constitui por meio de imagens e artefatos, mas também, né, por práticas e por espaços, né, quais são as práticas que esses artefatos estão mediando e em que espaço essas práticas estão se constituindo. A dimensão das materialidades, ela perpassa, né, a produção do gênero como uma prática social. Só um pouquinho ali a ideia, né? Então, que esse sistema vai operar na produção dos corpos, né? Mediante a instituição de padrões reconhecíveis que são apresentados como normais e desejáveis.
Daí aqui a gente dialogando com o Paul Preciado, a gente pode pensar então o gênero, né, como algo que depende de um conjunto de códigos de reconhecimento visual que perpassa as materialidades, logo ele tem um caráter semiótico político, né, e o próprio corpo nesse processo pode ser entendido também como um artefato cultural, né, que dentro de uma visão normativa, né, do gênero deve ser também ajustado a essa lógica binária. Então acho que a gente pode aqui trazer o conceito, né, de tecnologia de gênero para pensar o design a partir dessas reflexões, né? A gente pode pensar então o design como uma tecnologia social que por meio da qual perpassam os valores de gênero, né? Atuando na incorporação, ou seja, na construção do corpo, né, na produção do corpo, por meio dessa incorporação de diferenças culturalmente codificadas que são articuladas à dimensão material da vida cotidiana. Tá, agora a gente pode pensar um pouco sobre quais transgressões essas regras vão ameaçar exatamente. Se a gente voltar, né, para a discussão inicial aqui, que a gente fez, onde a ideia de ideologia de gênero está muito apoiada numa noção de oposições binárias ligadas ao determinismo biológico, né, essa noção do determinismo biológico de que o sexo determina, né, as expressões de gênero. É fundamental pensar que o determinismo biológico ele é sustentado pelas oposições binárias, né? Ele não essa ideia, né, do sexo como determinante do gênero e em consequência disso também uma certa orientação específica em relação à sexualidade não consegue se sustentar sem uma marcação binária muito forte, né? Sem uma diferenciação muito clara de ideias de noções de feminilidades, masculinidades associadas aos corpos, né? Dessa maneira a gente pode pensar também que as oposições binárias elas dão sustentação também para a heteronormatividade. Então a gente tem, né, as oposições binárias sustentando tanto o determinismo biológico e nesse processo também a heteronormatividade. Então a gente pode pensar que o pânico moral que é decorrente dessas ambiguidades no uso das codificações de gênero, ou seja, a necessidade de assegurar que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né, eles causam um certo tensionamento, uma perturbação no reconhecimento dos corpos como heterossexuais, né, numa leitura imediata desses corpos dentro de um marco binário, feminino versus masculino, né. Nesse sentido, a gente pode pensar que o que está sendo ameaçado né, pelos detratores da ideologia de gênero, né, o que eles acham, né, o que os defensores do combate à ideologia de gênero, o que eles imaginam que está, o que eles muitas vezes afirmam que está sendo ameaçado é a ideia da família, né, ou as crianças, né, e se a gente for pensar a partir dessa argumentação que eu estou trazendo para vocês, não é bem a família que está sendo ameaçada, não são bem as crianças que estão sendo ameaçadas, mas sim a heterossexualidade como uma ordem natural ou normal, né? Então o que está sendo ameaçado é o próprio estatuto de naturalidade ou de normalidade da heterossexualidade. O Paul Preciado vai nos dizer que, embora a gente esteja vivendo um momento bastante forte de combate a esses avanços, né, que as discussões de gênero e sexualidade têm propiciado, esse combate ele ocorre em função de
avanço bastante grande, né? E para esse autor, esse avanço não tem volta. Então, eu queria terminar, assim, porque a gente está falando aqui, né? Eu trouxe o discurso da Damares Alves, que é o discurso que está pautando as políticas públicas de gênero que esse governo atual está colocando em prática, né? A gente tem muito essa ideia de retrocesso, né? O retrocesso está realmente acontecendo, mas eu não queria terminar a fala com essa ideia, né? Queria terminar a fala dizendo para vocês que esse retrocesso ele é reflexo de um conjunto de avanços, né? E esse autor, né, o Paul Preciado, nos diz, não, esses avanços eles não vão retroceder, né? E um índice disso, né? Pode passar, Vinícius? A gente pode perceber a partir das próprias grandes corporações, né? Ou seja, um dos argumentos que o Paul Preciado diz não vai retroceder porque o próprio mercado capitalista está incorporando esses processos, né? Então, é algo que as próprias multinacionais, né, já estão colocando como norte, né, como direcionadores do desenvolvimento de produtos dentro da chave da diversidade, né? E aqui a gente tem então esse conjunto de bonecas, né, o Creatable World aí da Mattel, que trabalha na chave da neutralidade enquanto discurso, né? Dizendo, não, nós estamos fazendo um produto neutro, mas que vai além dessa noção de neutralidade, né? Pode passar. Então são bonecas que no discurso da Mattel não apresentam marcadores muito definidos de feminilidades ou masculinidades e que as próprias crianças podem ir pode passar mais um que acho que fica mais construindo seus personagens, né? Mais um, Vinícius. Então tem a questão dos cabelos, das roupas, pode passar, onde a construção dos bonecos pode transitar, né, de construção de corpos mais associados a uma noção de masculinidade para a construção de corpos mais associados a uma ideia de feminilidade. Pode passar mais um. Aqui a gente pode ver bem, aqui essa imagem é interessante para exemplificar aquela ideia dos códigos de reconhecimento visual, né? Como as materialidades são fundamentais para que a gente reconheça corpos como femininos ou masculinos. Então aqui pelo uso dos acessórios, das roupas, do tipo de cabelo, a gente percebe, né, essas codificações do corpo associadas a essas noções. Então as materialidades são fundamentais para isso, né? Sem a cultura material a gente não consegue fazer essas leituras, então vejam a importância do design nesse processo, né? Pode passar mesmo. Ou acabou aí? Acabou, né? Então, em princípio é isso, né? Como eu comentei, não deu para a gente aprofundar muitos conceitos, mas espero que daí na hora da nossa discussão a gente possa falar mais um pouco. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo o convite do professor Vinícius. Dizer que, embora eu seja uma estrangeira, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma trajetória, o Vinícius falou um pouco dela, mas uma trajetória bastante híbrida, tanto de formação como de atuação. Eu venho da comunicação social, fiz graduação em jornalismo e publicidade, e acabei no meu mestrado e doutorado indo para sociologia, trabalhando com participação política e especificamente internet. Então, ainda trazendo aí do campo da comunicação uma reflexão sobre como naquele momento ainda a gente chamava de nova mídia, como a gente podia pensar essa esfera pública e as potencialidades da internet para trabalhar a questão da participação social e que o governo, as associações estavam fazendo da ferramenta nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma trajetória também de militante dentro do campo do direito à comunicação e construindo sempre uma luta aí pela democratização da mídia e para que os diversos sujeitos se façam
possam ser representados ou se façam representar e tenham um espaço de representação nos meios de comunicação de massa, e a partir daí eu também acabei entrando um tanto no debate feminista, que depois também na minha formação eu acabei me aprofundando dentro do doutorado de Sociologia. Então eu tenho uma trajetória que não é muito homogênea, assim, nem em termos de militância e nem em termos de formação, mas eu acho que isso acabou abrindo possibilidades e outras portas, tanto em termos de atuação profissional quanto de produção acadêmica. Hoje eu estou no pós-doutorado aqui da ciência política, trabalhando a partir de uma perspectiva da sociologia das ideias, buscando compreender como essa nova direita se apropria de um conceito tão caro e construído historicamente pela esquerda brasileira, que é o conceito da participação social, e como ele consegue fazer uso, a nova direita consegue fazer uso desse conceito, mobilizar, como a gente não via desde os anos 60, amplos setores da sociedade, e a partir de uma confluência perversa e de uma disputa de significado, usar termos tão caros e com uma construção histórica bastante extensa, e nos colocar aí num cenário também que a gente está enfrentando hoje, né? E aí eu trouxe para vocês algumas reflexões a partir da minha produção, parte da minha produção acadêmica e parte dentro dessa minha trajetória de militante, especialmente no campo dessa reflexão sobre a imagem da mulher na mídia, né? Então eu tento fazer um breve apanhado histórico um pouco da construção da teoria feminista, e isso vai ser um pouco esquemático, porque o tempo não permite que a gente se aprofunde muito, mas tentando entender alguma contribuição que a gente pode trazer da teoria feminista, da teoria queer, para pensar a imagem da mulher na mídia. Eu acho que um elemento chave para a gente pensar a realidade social contemporânea é a Segunda Guerra Mundial, e para a gente pensar como a gente pode articular esses novos sujeitos que a teoria feminista e a teoria queer trazem, né? Então, com a Segunda Guerra, o cenário internacional passa a ser marcado pela hegemonia econômica dos Estados Unidos e por um novo mapa político também, que a gente tinha estabelecido essa polarização entre Estados Unidos e União Soviética e essa chamada Guerra Fria, né? Esse contexto, esse mapa político teve uma grande relevância junto com as mudanças que a gente viu após a Segunda Guerra Mundial no campo do trabalho, com novas categorias profissionais, então em alguma medida o fim do taylorismo, e o fim não, mas a atenuação do taylorismo e de categorias profissionais muito delimitadas pelo trabalho fabril, né? E que com a Segunda Guerra e com essas mudanças no campo do trabalho e nos meios de comunicação, na construção, portanto, da percepção do mundo, quer dizer, a mídia, a partir desse momento, com a entrada da televisão nas casas de forma mais abrangente, com o crescimento também da entrada da rádio, dos meios de comunicação, da imprensa escrita, a gente vai ter aí um papel central dos meios de comunicação de massa na construção da nossa percepção do mundo, dos nossos valores, como janela para o mundo, né? Os meios de comunicação passam a ter um papel central na formação dos nossos valores, das nossas opiniões, da forma como a gente entende e constrói uma gramática social do que é o mundo, do que é a realidade social. E aqui aí a gente tem um salto que, com a sociedade do consumo e essa fase que a gente vive hoje de globalização do capitalismo, que se reproduzem monopólios e oligopólios que, se até o século XX esses monopólios e oligopólios dentro da economia política dos meios de comunicação de massa se restringia a estados nacionais, com a globalização a gente vai ver uma extensão desses monopólios, dessas grandes corporações, para o cenário global mesmo.
Então, essa construção da realidade social, que sempre se fez a partir da necessidade de pasteurizar gostos, pasteurizar culturas, pasteurizar o consumo, com a globalização ela alcança um outro patamar de pasteurização, porque você não está trabalhando mais só dentro do mercado nacional, mas está trabalhando, pensando aí produtos de mídia, produtos de comunicação que vão desde a publicidade, cinema, séries, música, literatura, toda a indústria cultural, pensando isso para o cenário global, né? Esse contexto pós-Segunda Guerra, ele vai propiciar que várias contradições desse período se evidenciassem. Então, contradições, por exemplo, entre prosperidade e injustiça e desigualdade, né? Então, as diferenças entre o mundo rico e o mundo pobre, entre aqueles que têm acesso e os que não têm acesso. O declínio também das instituições sociais, como a família e a religião, e a crítica de um rompimento das texturas sociais e de um consequente individualismo crescente, de um lado, e de outro, um maior espaço para criatividade e reflexividade. Então, entra nesse momento, além de uma crítica a aspectos econômicos e a forma como a sociedade se estrutura do ponto de vista econômico, a possibilidade de pensar a mudança social não só a partir de uma mudança econômica e estrutural, mas também do papel que a cultura e que a subjetividade passam a desempenhar nas possibilidades de transformação social, né? A gente está vivendo aí os anos 60, então são os anos também da contracultura. Junto em todo esse cenário você tem uma movimentação de grupos sociais que até então eram grupos marginalizados, que não tinham nenhum tipo de reconhecimento e que passam a reivindicar esse reconhecimento dentro da esfera pública. Você vai ter novos estilos de vida, também, e de forma contraditória, também aparecendo na mídia, como por exemplo o rock and roll principalmente, né? O papel aí tem vários estudos sobre o papel dos Beatles nessa nova configuração comportamental, a criação de uma ideia de cultura jovem, né? Esse é um conceito também que merecia um amplo diálogo, mas é aí nesse período dos anos 60 que começa a se configurar essa ideia de cultura jovem, de uma cultura de resistência também, em alguma medida, de desafio ao comportamento hegemônico. Então você tem aí na época também uma produção cultural que vai engendrar um espírito rebelde e contestatório do momento e, em alguma medida, inclusive globalizar. Então são coisas, fluxos contraditórios, mas que convivem ao mesmo tempo nesse momento dos anos 60, né? E aí eu trago uma citação da Miriam Adelman, que é professora aqui da Sociologia, né? E ela vai dizer que as novas linguagens estéticas elaboradas de maneira particularmente forte na música, começando com o rock and roll e os Beatles, e também as formas de falar, namorar, se vestir, criaram uma cultura jovem que ultrapassava as fronteiras de raça, classe e nacionalidade. Então, ela está aqui novamente dando força a essa ideia da subjetividade da cultura como também estruturantes da sociedade, para além do aspecto econômico e da questão da classe social, né? Pode passar. Então, junto a isso, no campo das lutas sociais, também é um momento bastante rico, especialmente nos Estados Unidos. A gente vai ver o movimento pelos direitos civis dos negros desempenharem um papel de bastante destaque, né, nesse cenário. No contexto de segregação racial que a sociedade americana vivia na época, essa questão da igualdade social acabou mobilizando grandes massas, né, e evidenciando tanto a opressão que os negros viviam, como a necessidade da luta por direitos. Muitas mulheres que participaram dessa luta por igualdade, a luta contra a discriminação do movimento negro, acabaram também tendo uma formação dentro dessa própria luta e desenvolvendo o que viria a ser chamada de segunda onda do movimento feminista,
que é a ideia de que o pessoal, né, a frase que tornou essa segunda onda muito conhecida foi a ideia de que o pessoal é político. Então, se na primeira onda a gente tinha a luta principalmente por direitos vinculados a questões de sexo, então o direito ao trabalho, o direito ao voto, nessa segunda onda já tem um entendimento mais focado na subjetividade, voltado para questões inclusive do lar, da família, da organização e distribuição desses papéis sociais. Então a subjetividade ela vai ganhar um corpo bastante grande, né? Uma reivindicação que vai além desses direitos políticos da primeira onda e que vai identificar a questão da desigualdade como fruto da imbricação entre questões culturais e questões políticas. Então a cultura ela aparece aqui para evidenciar que estruturas sexistas de poder contribuem para uma reprodução de papéis sociais que são necessariamente muito rígidos e vigiados e controlados por essa estrutura de valor, né? Outro fator que contribuiu também para essas resistências e lutas sociais foi a própria Guerra do Vietnã, porque parte significativa dos jovens americanos, inclusive jovens universitários especialmente, mostravam-se bastante indispostos a participar da guerra, né, a engajar-se nesse projeto, e nesse momento já havia também uma crítica ao próprio projeto imperialista norte-americano. Vale lembrar que no quintal dos Estados Unidos, justamente aí 59 para 60, que está ocorrendo a Revolução Cubana. Você tem movimentos também em toda a América Latina, também movimentos decoloniais na África também, e havia uma esperança também de parte dos jovens em outros projetos de socialismo que não o projeto da União Soviética, justamente por conta dessas experiências próximas que aconteciam ao redor dos Estados Unidos. Então esses movimentos anticolonialistas, tanto no continente americano quanto no continente africano, eles tiveram uma função de aparecer como um sopro de inspiração rebelde também para esses jovens que estavam se indispondo contra esse modelo hegemônico imperialista e que se refletia na forma de se comportar e no controle dos corpos e das identidades, né? Então, de modo geral, haviam ali dois modelos civilizatórios em disputa nesse período, né? Por um lado, valores relacionados ao consumo e à competição, hierarquias bastante rígidas, controle social e uma moral normatizadora que demandava a submissão dos outros quando não os invisibilizava. Então, via de regra, negros não apareciam, não eram sujeitos das narrativas no campo da cultura, e quando apareciam de uma forma subalterna, e isso de modo muito geral também valeria para as mulheres, para os homossexuais. E de outro lado, ali convivendo também nesse caldo contracultural, uma perspectiva mais livre, mais tolerante, que privilegiava a luta política também, a espontaneidade, a criatividade e a autenticidade, né? O que ocorria aí era uma rejeição não só a uma forma disciplinada de estar no mundo, mas uma disposição para se engajar em outros modelos, né? Pode passar. Então esse caldo ele vai ter diversos reflexos, inclusive no pensamento sobre a própria prática política, né? Sobre a questão da cultura, sobre o próprio pensamento acadêmico, mas também sobre a própria prática política. E isso contribui para a formação do que ficou conhecido como a New Left, né? Uma nova esquerda mundial. Essa New Left tinha um programa baseado fortemente num diálogo com a intelectualidade, né? E ele valorizava uma perspectiva
em que os aspectos e mudanças culturais eram entendidos como catalisadores e também determinantes do social e do político. Então, as transformações não apenas macroeconômicas, mas também as transformações ocorridas dentro do ambiente íntimo, doméstico e da vivência cotidiana, passam a ter uma importância fundamental para entender essa prática e essa luta política, derivando, portanto, em novas ideias de organização social e de protagonismo de grupos e movimentos que não apenas o proletariado, né? Essa nova esquerda foi um dos atores que mais contribuiu para que o debate de raça, gênero e sexualidade ganhasse centralidade e alargasse o entendimento do que cabia à política, né? Pelo menos no campo da política convencional. Então, na imbricação entre a contracultura e a nova esquerda, a gente encontra um estímulo para o aparecimento de outros movimentos. Movimentos que podem passar a questionar valores até então tidos como universais, os grandes universais da narrativa cultural, da narrativa acadêmica e do próprio entendimento histórico, né, dessas categorias, desses absolutos universais, como a heteronormatividade, como a própria questão do tempo, né, a ideia da percepção do tempo passa a ser questionada, o tempo como esse universal único, que temporaliza necessariamente todas as vidas e experiências da mesma forma. Então, essa ideia do tempo passa a ser questionada e a ideia da própria história. Então, essa ideia de que a história corresponde a esse tempo e que a história necessariamente nos leva que o tempo histórico nos leva a desenvolvimento, superação e sempre há um caminho necessariamente positivo, né? E que não necessariamente, né? Por outro lado, as mulheres que faziam parte da nova esquerda e que estavam lá dentro construindo, tanto intelectualmente como essa nova prática política, elas encontram dentro desse espaço de luta também um ambiente em que a subalternidade de gênero e a dominação masculina que existiam na sociedade da época se repetiam. Então, isso acaba levando essas mulheres, parte dessas mulheres, a um rompimento e a um processo de auto-organização da sua própria luta. Então, é a partir desse rompimento que você vai ver dentro da esquerda mundial o surgimento de um movimento feminista auto-organizado e autônomo em relação a outros espaços de luta dentro da própria esquerda, né? Esses elementos evidenciam, então, rupturas e lutas também dentro do campo do saber. Isso acontece conjuntamente. Questionamentos, portanto, ao cânone científico e ao que a teoria social desenvolve a esse sujeito que conhece. Quem é esse sujeito que conhece na teoria social até então, né? Ele é majoritariamente um homem heterossexual, branco, que vive na metrópole e no hemisfério norte. Então começam a se desenvolver a partir daí a possibilidade também de rompimento e de evidenciar, de trazer destaque para outros sujeitos que conhecem e que, portanto, trazem outras questões que não aquelas habituais da teoria social até então. Essa discussão sobre o sujeito que conhece, ela não é uma discussão que surge com o movimento feminista, né? Você já vai ter antecedentes e pesquisadores que contribuíram nesse sentido, como Foucault e o discurso antidisciplinar, né, e antinormativo, os debates de Lang e Cooper sobre a antipsiquiatria, a questão da sexualidade no Reich, a questão do gênero na Simone de Beauvoir. Dentro da comunicação e da sociologia, também uma crítica à ideia de razão instrumental na Escola de Frankfurt. É claro que cada uma dessas coisas vale um debate super amplo, mas eu estou trazendo aqui
de forma bastante esquemática, né? Mas você tinha antecedentes tanto na psicologia, quanto na sociologia, quanto na própria psicologia social também, a essa crítica às estruturas epistemológicas e ao cânone científico, né? O que o saber científico considera objeto de seu estudo e sujeito do seu estudo, porque isso determina, é claro, as questões de pesquisa que você pode fazer e as questões que você pode responder, né? Com sujeitos pré-determinados, mais limitados, você necessariamente não vai levantar questões de pesquisa que dizem respeito a outros sujeitos que não aparecem na pesquisa social. Então há todo um questionamento aí sobre o papel da linguagem e das narrativas nesse enquadramento social, né? Uma crítica, ainda que possa ser divergente e bastante heterogênea entre esses atores, há uma compreensão moderna de história. E aí começa a se desvelar, né, essa ideia do pensamento pós-moderno, em que a neutralidade desses absolutos como tempo e história, a ideia de linearidade, de homogeneidade passam a ser questionadas. Então, o que é esse pensamento pós-colonial de forma bastante esquemática, né? É uma leitura que vai valorizar justamente a contradição, os múltiplos tempos e periodizações, buscando articular a emergência de novas narrativas e sujeitos e compreendendo que as rupturas identificadas com esse período carregam traços distintos de interpretação, até então diferentes, né, das tradicionais interpretações dadas às transformações sociais. São possíveis, portanto, novas epistemologias e questões científicas para as ciências sociais, e há um papel aí central, um papel decisivo para a subjetividade e para a cultura no fazer científico e na interpretação desse sujeito que conhece e esse sujeito que age no mundo, e, portanto, uma mudança também no entendimento do sujeito da ação política, né? O pensamento pós-colonial, ele vai trazer uma agenda, né, objetiva de luta acadêmica que traz justamente o recorte de gênero, de sexualidade e de relação pós-colonial como conteúdo dessa agenda, né? Ela vai ser motivada pela invisibilidade desse sujeito subalterno nas teorias sociológicas anteriores, seja ele a mulher, seja o colonizado, o queer, o negro, enfim, aquele sujeito não presente na narrativa canônica, né? A teoria feminista, e aí assim, eu trago como um grande bloco pensar o pensamento pós-colonial, a teoria feminista e a teoria queer conjuntamente, porque eles têm muito em comum, mas há muitas diferenças entre eles também. Então, em comum um pensamento a partir da alteridade, mas no caso da teoria feminista, uma crítica ao viés masculinista do pensamento ocidental. Essas autoras articulam debates sobre saber e poder, para além da discussão marxista sobre classe e ideologia, buscando, portanto, desnaturalizar e desconstruir formas de controle e de objetificação da mulher, né? Esse saber científico, construído pelo cânone a partir de uma visão e uma afirmação de um homem genérico, que é supostamente negro, mas neutro, mas quando a gente olha para ele não é neutro, né? Ele engendra justamente uma experiência de gênero específica que não é enunciada, né? Esse indivíduo tratado de forma que no contexto no qual ele se insere, assim como as relações de poder que ele está submerso, são invisibilizados. E aí resulta a dedução de que, majoritariamente, esse indivíduo padrão da ciência moderna, esse indivíduo neutro, é pensado a partir do olhar do homem, do heterossexual, do branco, que está na cidade e no hemisfério norte. A Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, ela mostra que, assim
também para a cultura, né, não só para a ciência, a mulher também é esse outro, né? Ela é representada de uma forma como um enigma distante, um objeto passivo do desejo masculino. Ela é cheia de sexo, mas o próprio desejo da mulher, ele não é enunciado, né? E quando ele o é a partir de uma construção e de uma visão masculina do que esse desejo deveria ser. Então tem aqui uma citação da Rita Felsky. Ela vai dizer que muitas das representações predominantes da feminilidade moderna são moldadas pelas preocupações da fantasia masculina e não podem simplesmente ser compreendidas como representações precisas da experiência das mulheres, né? A Simone de Beauvoir já traz isso, como a ideia do que é o feminino, ela é construída a partir de um olhar masculino sobre o feminino, né? Isso na cultura, tanto na música quanto na literatura, no cinema, a construção do que é a mulher, do que é desejável enquanto mulher, do que a mulher deve sonhar, deve almejar e como ela deve se comportar, uma construção feita a partir do olhar do homem, né? A própria construção do desejo também feminino a partir do olhar masculino. Já a teoria queer, ela vai trazer um questionamento não apenas sobre as relações de dominação entre um sexo e outro, mas também a respeito da heteronormatividade, né? Essa é, digamos, a principal contribuição da teoria queer. Então ela vai questionar muito fortemente esse binarismo. Ainda que a teoria feminista estivesse trabalhando tentando trazer à tona esse sujeito, o sujeito da mulher, a teoria gay e também estivesse tentando trazer o sujeito homossexual, ainda se trabalhava no campo do binarismo, da orientação do desejo a partir da contraposição entre homossexualidade e heterossexualidade, entre homem e mulher, entre o que é feminino e o que é masculino, né? E com a teoria queer, esse desejo e sexualidade passam a ser concebidos como uma construção social e histórica que é baseada na heteronormatividade e que possui, então, profundos impactos na organização social e na construção da subjetividade. A reflexão crítica da teoria queer, ela é marcada pela disposição de desmascarar esses pressupostos morais vinculados fortemente com a questão da normalização sexual e por uma oposição à suposta neutralidade dos pensamentos, saberes e práticas, buscando evidenciar então essa conexão entre ordem social e ordem sexual, né? Aí tem uma citação de um pesquisador brasileiro, que embora o nome não pareça, o Richard Mirkowski, que é aqui da UFSC também. Ele fala que dessa forma os estudos queer, eles se diferenciam dos estudos de gênero, vistos como indelevelmente marcados pelo pressuposto heterossexista da continuidade entre sexo, gênero, desejo e práticas, tanto quanto dos estudos gays e lésbicos comprometidos com o foco nas minorias sexuais e interesses políticos a elas associados. Cada uma dessas linhas de estudo tomaria como ponto de partida binarismos. Então, isso que eu falei há pouco, masculino e feminino, heterossexual e homossexual, que da perspectiva queer deveriam ser submetidos a uma desconstrução crítica. O queer desafiaria, assim, o próprio regime da sexualidade, ou seja, os conhecimentos que constroem sujeitos como sexuados e marcados pelo gênero e que assumem a heterossexualidade ou a homossexualidade como categorias que definiriam a verdade sobre eles. Em conjunto, a teoria queer e feminista desvelam aí relações de poder que permeiam a construção desses dispositivos de normalização, né, de comportamento quase compulsório da vida em sociedade. São contribuições valorosas na tentativa de desconstruir valores e ideias tomados como naturais, trazendo-nos, portanto, a outras formas de ver o mundo, de se ver nele e de representar esse mundo também. No entanto, a nossa sociedade ainda possui uma série de mitos que reforçam essas narrativas hegemônicas, heteronormativas e controladoras. Aí, eu não sei como é que está o meu tempo. Eu trouxe ainda algum levantamento agora sobre a questão da mídia, também assim de uma forma talvez até um pouco desorganizada, mas
acreditando também que a gente não tem que fechar tanto, buscando abrir um pouco mais, pensando a partir dessas reflexões um pouco sobre o papel que a mídia cumpre no nosso contexto social, né? Como talvez uma das principais formas de ocupação do nosso tempo ocioso, nosso tempo de lazer, e também como um espaço de informação e, portanto, de formação dos nossos valores em relação ao mundo, né? E ao que acontece no mundo. A mídia também como um espaço que promove uma certa ditadura do gozo, né? Uma frustração em relação a uma felicidade que não se alcança, uma construção de padrão não só de corpo, mas de comportamento, de sucesso, do que é satisfação pessoal, do que é felicidade, né? E a felicidade como uma norma também, é preciso ser feliz, você tem que estar feliz, tem que estar satisfeito. Junto a isso, um espaço também de veiculação de modelos, esses modelos de beleza e modelos do que é a felicidade, do que é essa satisfação, e que as mulheres acabam aparecendo aí a partir de um ângulo muito particular, geralmente as mulheres ou para os homens ou mulheres para si mesmas, mas a partir dessa perspectiva de modelos de beleza e de felicidade que respondem a um padrão também bastante específico, né? Pode passar. Então a gente vai ter uma seleção. A mídia, ela não inventa comportamento, tendência ou valor. O que ela faz é selecionar, capturar determinados comportamentos e tendências, selecionar e decidir quais desses comportamentos e tendências ganham visibilidade, aparecem nos meios de comunicação, ganham legitimidade, ganham importância. Não é uma invenção de modos de ser, mas é um recorte de modos de ser que estão no mundo, alguns que ganham luz e outros que não aparecem, né? Então, a partir disso vão se produzir apelos e valorizar determinados modelos de vida, né? Estilos de vida. Ela vai capturar fluxos, desterritorializar e ressignificar, reterritorializando esses conceitos. Então, isso é feito para vender produtos, modelos de beleza, promessas de felicidade. Você captura, você tira do contexto, você ressignifica e você reterritorializa em outro contexto, né? Vai ter uma influência fundamental aí na formação da subjetividade, a mídia como janela nossa para o mundo, né? Como espaço de conexão com a realidade social e como espaço onde a gente se informa sobre essa realidade social, a gente se conforma em relação a essa realidade social, né? E a gente se forma também. Pode passar. Então, a comunicação de hoje, a gente vai ver também movimentos opostos convivendo de uma maneira quase paradoxal, e a gente pode, em alguma medida, fazer um paralelo ao que eu apresentei quanto ao cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Você vai ter, ao mesmo tempo, uma tendência à homogeneização e centralização da produção da indústria cultural, justamente por conta desses oligopólios, essas grandes corporações de mídia que passam a produzir conteúdos que precisam ser pasteurizados para conseguir escala e venda no globo, e ao mesmo tempo uma tendência de afirmação de diferenças, de subjetividades e uma fragmentação, né? Então a gente passa a reconhecer algumas identidades de gênero, questões étnicas, raciais, algumas questões sobre os contornos, as diferenças entre o espaço público e o espaço privado, o que cabe ao espaço político, ao espaço doméstico, algumas questões relativas ao masculino e ao feminino se redefinindo, né? Pode passar. Recebi um chamado, você tem que acelerar. Então as mulheres, né, como fica a presença das mulheres de modo geral na mídia? A gente tem aí uma imagem e uma presença muito seletiva, é abundante na mídia televisiva, mas sempre focada de forma similar. Nos espaços ditos sérios, né, os espaços informativos, a gente corresponde a 18% das notícias nos telejornais. Enquanto apresentadoras e, portanto, formadoras de opinião, o nosso espaço ainda é muito restrito. Quando a gente aparece, são jovens, muito bonitas, raramente como especialistas naquele assunto, a não ser que o assunto seja comportamento. E
por outro lado, enquanto musas, a gente abunda, né? A gente anuncia, a gente vende brinde, tanto nos anúncios comerciais, na publicidade, quanto em novela, enfim, outros conteúdos midiáticos. A nível de programação, a gente tem mais conquistas na vida real, né, por essa trajetória de luta dos movimentos feministas, do que mostra a televisão, do que mostra a nossa mídia. A gente não vê essa trajetória de luta e esses avanços necessariamente refletidos nos meios de comunicação, nas identidades de gênero, nos sujeitos construídos na teledramaturgia, nas ficções, na música, enfim. A gente ainda está com papéis ainda restritos, embora haja uma melhoria aí ao longo dos últimos 20 anos, mas muito como doméstica, confidente, senzala, especialmente se você junta o recorte de raça aqui, né, você vai ter um tipo de representação muito específica. Do ponto de vista da infância, os modelos infantis também são bastante restritivos, né? Essa criança que está na mídia, ela está na figura do super-herói, do apresentador ou do figurante. A criança também não está na mídia como criança, é muito raro. E do ponto de vista, se você pega a criança menina, você tem uma restrição e uma caricaturização também ainda maior, né? Pode passar. E aí a gente vai ter uma construção, via de regra, de uma mulher que não pensa, mas uma mulher que sente, uma mulher que acha, uma mulher que chora, uma mulher que se emociona. Um mundo privado, portanto, que se amplifica, né? E no qual a gente reconhece determinados papéis, valores e fins, né? E uma criminalização, nesse momento, esse aspecto ainda mais desde 2014, né? Uma criminalização, uma ridicularização do movimento e das demandas do movimento feminista. Aqui eu tinha um exemplo, essa apresentação eu usei bastante tempo atrás, voltado para as mulheres campesinas, a Marcha das Margaridas. Mas se a gente atualiza, a gente infelizmente tem um repertório muito amplo, né, para pensar essa ridicularização das pautas feministas num período bastante recente. A gente vê aí uma falta de demandas sociais, demandas políticas na mídia, né, uma parca de discussão da problemática, da realidade atual, e a falta da diversidade, da falta de pluralidade, do contraditório, dessas outras imagens de mulheres que não essa única que corresponde a um padrão muito específico. Pra frente, acho que você voltou. Aí. A autoestima, então, das brasileiras, eu acho que isso é um dado antigo, eu não consegui a atualização desse dado, não encontrei outra pesquisa mais recente, mas é uma pesquisa de 2003 que traz que as brasileiras tinham gasto aí 17 bilhões na compra de produtos cosméticos e de perfumaria. Essa pesquisa revelava também que em 10 países, foi uma pesquisa feita pela Unilever, dos países investigados, o Brasil é aquele que as mulheres estão mais desconfortáveis consigo mesmas. Como as brasileiras se declaram quando se veem diante do espelho, né? O que elas dizem? 100% se acham não sexy, nada sexy, de acordo com essa pesquisa. 98% diziam ver uma imagem pouco bonita, 91% uma pessoa estressada, 54% alguém que precisa de plástica, 51% uma silhueta meio gordinha. 2/3 das mulheres do mundo de 15 a 60 anos evitam atividades básicas da vida porque se sentem mal com a sua aparência. E mais de 92% das garotas declaram que querem mudar pelo menos um aspecto da sua aparência. Então aqui a gente tem, por meio dessa pesquisa, dá pra gente perceber também um aspecto da formação da mídia na nossa própria imagem, né? Então, como essa construção de padrões de beleza e padrões de felicidade tem um reflexo muito grande na autoimagem das mulheres. E aí eu trouxe algumas imagens para concluir, né? Que infelizmente ainda seguem atuais. Então, como aparecem as mulheres nas bancas de jornal. Pode passar.
outdoors, cinema pornô, revistas masculinas, mesmo nas revistas femininas ditas modernas, né, você tem um recorte muito voltado para discussão de moda e beleza, comportamento, tudo dentro ainda de uma norma, de um padrão muito específico. Uma ideia de que o que merece atenção acima de tudo no nosso caso é o nosso corpo, as nossas medidas, né? E em relação, por exemplo, às negras, uma invisibilidade bastante seletiva, né? Como aparece esse corpo da mulher negra, quando aparece, em que cenários ele aparece. A gente teve alguns avanços no período recente, com algumas iniciativas, inclusive de grandes marcas, trazendo o corpo gordo, né, o corpo negro, trazendo outros corpos para o espaço da publicidade e do entretenimento também. Campanhas contra a anorexia, campanhas contra a ideia de que a obesidade necessariamente é doença. Uma série de modelos também que morreram por anorexia, que também em alguma medida são vítimas dessa mesma indústria, né? Campanhas combatendo também essa questão da anorexia no mundo da moda. E aí eu trouxe um caso que talvez seja um dos mais recentes para concluir, é um caso que eu trabalhei bastante em alguns artigos, que foi o caso da Hope. Eu não sei se vocês lembram dessa propaganda. Ela foi bastante polêmica porque era uma série de peças e uma campanha que foi veiculada tanto em outdoor quanto em revistas e também na televisão, que dizia como uma mulher qual era a forma correta de uma mulher dar uma má notícia, né? Então, ela estourou o limite do cartão de crédito do marido, já tem toda uma normatividade aqui, né, em estourar o cartão de crédito do marido. Ela presta contas ao seu marido, ela não ganha a sua vida e ela tem que dar explicações em relação a isso, e a maneira certa é de lingerie e a maneira errada é vestida. Tinha vários desdobramentos desse. Meu bem, minha mãe vem dormir aqui em casa, tipo, a sogra tá vindo, e sempre trabalhando muito nesse senso comum e nesse estereótipo, né, dessa mulher que corresponde a um determinado padrão de beleza e um padrão de comportamento. Então havia a forma correta e errada de dar a notícia do cartão de crédito, que a mãe vinha dormir em casa, que bateu o carro, e cada uma delas movimentava uma série de estereótipos da mulher má motorista, a mulher dependente financeiramente, a sogra que é uma chata, enfim, uma série de estereótipos. Isso deu um amplo debate, muita denúncia na Secretaria de Política das Mulheres, que ainda existia à época, inclusive o CONAR, e acabou levantando uma discussão, e eu vou encerrar aqui, uma discussão sobre se retirar esse comercial do ar seria censura ou seria controle social. Essa foi uma camada da discussão, talvez a mais importante, porque acabou se desdobrando também em relação a outros comerciais, e virou uma grande discussão sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão, se veicular isso é defender liberdade de expressão, ou se veicular isso é um atentado, também uma visão muito reduzida do que é ser mulher, da experiência do que é ser mulher, e muito limitadora da experiência do que é ser mulher, né? A gente teve aí uma discussão acalorada durante meses nos meios de comunicação sobre isso, discussão e articulistas, discussão também na televisão, enfim, sobre tudo isso. A gente estava vindo do cenário pós-Conferência Nacional de Comunicação, e num momento para fazer valer o marco regulatório das comunicações e, portanto, a possibilidade de acionar conteúdos a posteriori, entendendo que censura e controle social, desse ponto de vista, são profundamente diferentes, no momento em que, após uma peça ser veiculada, você pode responsabilizar
socialmente, deve responsabilizar socialmente aqueles que produzem conteúdos que podem ser discriminatórios, preconceituosos, racistas, que liberdade de expressão e liberdade de imprensa não significa a possibilidade de produzir qualquer tipo de conteúdo e não responder a isso, especialmente quando você faz uso de concessões de rádio e TV, e aí a mídia radiofônica, né, e televisiva tem uma regulação diferente da mídia impressa. Então, justamente porque os conteúdos televisivos e radiofônicos transitam no ar, que é um bem comum no espectro eletromagnético, há uma responsabilização social sobre as concessões de rádio e TV, não se pode transmitir qualquer coisa, isso está na nossa Constituição, mas a gente até hoje não tem um regulamento infralegal que normatize exatamente o que é isso e exatamente qual é a punição para isso. Tivemos casos de retirada de conteúdos ofensivos do ar, talvez o principal seja o programa do João Kleber, que também era bastante discriminatório em relação às mulheres e aos negros e negras, foi retirado do ar durante um mês, e uma articulação, uma campanha da sociedade civil produziu 30 programas dentro da Rede Record sobre direitos humanos e aspectos temáticos dos direitos humanos que foram veiculados durante um mês no horário do programa do João Kleber. Talvez esse seja o principal caso. No campo da publicidade, a regulamentação ela tem alguns avanços do ponto de vista da publicidade infantil, da propaganda de álcool, cigarro, medicamento, mas esse tipo de caso sempre volta a levantar um vasto debate sobre o que cabe ao poder público e o que não cabe, sempre o velho debate sobre liberdade de expressão e censura, né? Acho que é isso.